Esse daqui, irmãos, é o vídeo número 5. Aí eu tive uma ideia aqui para eu salvar todo o meu projeto, todo o meu trabalho de 5 vídeos. São 4 vídeos anteriores. Esse daqui é a conclusão. Quem chegou até aqui vai entender perfeitamente o que eu estou falando. E aí, para salvar o trabalho, eu vou aproveitar esse vídeo aqui e vou postar ele à parte. Nesse vídeo, nessa playlist de vídeos, eu estou falando sobre as duas testemunhas e a Grande Babilônia. Objetivos: mostrar que as duas testemunhas não são apenas 2 profetas, 2 homens, como parece ser, não poderia ser porque não faz sentido. E a Grande Babilônia não é Jerusalém, e não é também só Roma, e não é também só Meca. E ela não é Jerusalém, e ponto final nisso, ponto final mesmo. A Grande Babilônia envolve muito mais coisas do que nós imaginamos. Roma faz parte da Grande Babilônia. Meca faz parte da Grande Babilônia. Tiro e Sidom fazem parte da Babilônia. Esse mundo todo, do jeito que ele está construído, é a Grande Babilônia. Jerusalém foi comparada à Grande Babilônia porque, além dela estar parecida com esse mundo, com a tecnologia, confiando nos seus recursos tecnológicos e desprezando a Deus, ela cometeu atos de prostituta tanto no passado e vem cometendo durante as gerações. Então ela foi comparada justamente à Grande Babilônia por isso e vai receber punições por isso também. Mas ela não é a Grande Babilônia, porque a Grande Babilônia vai ser totalmente destruída. Então, se você quiser entender esse assunto plenamente, conforme eu estou falando, já que é um mistério, é coisa profunda, assiste pelo menos esses 4 vídeos anteriores. Eles vão estar dentro de uma playlist, que tem outros vídeos também incorporados nessa playlist, mas assista pelo menos esse segmento aqui que eu estou gravando. Que são 4 vídeos, esse é o número 5. Agora, salvei o trabalho, posso postar esse vídeo à parte, que eu vou criar interesse nas pessoas de assistirem. Então é o seguinte, deixa eu arrumar o celular aqui. Pronto. Como você entendeu o que é mistério da iniquidade? Transgressão da lei, anomias no grego. E o que é mistério do evangelho? Que eles se originaram no céu, vieram para a terra e foi evoluindo, foi tomando uma forma, foi ficando robusto. Então você sabe que a mesma coisa tem que acontecer com as duas testemunhas. No passado, Deus enviou 2 testemunhas contra o Egito, Moisés e Arão. Era uma só cabeça. Estava ali quase que no início da história. Aí Deus começa o seu projeto de 2 testemunhas. Já que ele envia Moisés e Arão, ele cria uma lei que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra é confirmada. Então, a partir dali, Deus começa a levar a sério essa questão de 2 testemunhas. Então, como era o Egito, uma só cabeça, o mistério da iniquidade era grande ali, mas nem se compara ao nosso momento. Então, 2 homens seria o suficiente para fazerem aquelas pragas e para profetizarem contra o Egito, que faz parte da Grande Babilônia. E depois, os impérios, eles vão caindo, vão vindo outros, vão avançando, a história vai avançando, o mistério da iniquidade vai tomando mais força, mas o mistério do Evangelho também vai se esclarecendo mais. É uma revelação progressiva, cada vez vão vindo mais profetas, profetizando mais. As peças do quebra-cabeça vão vindo até a gente chegar ao tempo que hoje nós identificamos como a 7ª semana de Enoque. Aqueles que recebem o conhecimento sétuplo, porque é preciso ter conhecimento sétuplo, é preciso ter azeite de ouro para poder profetizar contra a Grande Babilônia. Senão Deus não derramará poder do céu. Pegou? Então, já que a Grande Babilônia ela está em cima da besta com 7 cabeças e 10 chifres, o mistério, aqui que está escrito mistério, Babilônia, a grande, é todo esse mundo com os seus pecados no nível máximo. O mistério da iniquidade já evoluiu no máximo, ao ponto dela estar embriagada com sangue dos santos. E ela deu esse cálice e fez com que os reis da terra se embriagassem, bebendo o sangue dos santos. Ou seja, chegou no máximo. Mas o Evangelho, com seu poder, também chega no máximo. Agora, os homens têm poder de tocar em trombetas, ferir a terra com
com pragas quantas vezes eles quiserem. Os homens têm poder de fechar os céus, de ferir o sol, a lua e as estrelas pela profecia. E isso é justamente o fogo saindo da boca. Agora, irmãos, não pode ser somente 2 homens contra esse mistério da Grande Babilônia. Agora Deus evoluiu tudo. Agora tem que ser, sim, está profetizado lá Moisés e Elias. São 2 contextos, onde esses 2 contextos vão se unir para profetizar contra esse contexto desse mundo. São homens que recebem do poder de Moisés e de Elias, do espírito deles, que é o Espírito de Deus, mas com a atuação daquele contexto, já que Deus vai fazer semelhante no final. E agora não são apenas 2 homens, são homens de povos, línguas e nações unidos. São judeus e são gentios, profetizando. Agora veja que tudo isso que eu falei não é uma imaginação da cabeça. São textos que ajudam a gente a construir isso daqui que eu estou falando. São textos aonde, nos profetas, você vê o assunto das testemunhas. Deus não originou o assunto de 2 testemunhas lá no Apocalipse 11. Nenhum assunto se originou lá no Apocalipse, irmãos. Quando nós vamos interpretar Apocalipse 12, 13, com aquelas bestas, aqueles reinos, nós não precisamos de Daniel, nós não precisamos de Zacarias, já que os 4 cavalos constituem os 4 primeiros selos. E essa questão de cavalos e as cores se originou em Zacarias. Não precisamos desses profetas? Não precisamos de todos os demais profetas para entender a visão do céu e o porquê daquelas coisas? Por que só o Apocalipse 11 seria literal? Só para dar razão à linha pré-tribulacionista? Que mente pobre isso daí. Pobre demais. Então é o seguinte, tudo evoluiu. Agora Deus, Ele quer que mais pessoas sejam participantes do ministério daqueles 2 profetas. Porque Moisés foi um profeta e Elias foi um profeta. E já que ele está falando Moisés e Elias, ele tem que chamar de 2 profetas. Só que aqueles 2 profetas representam profetas, representam pessoas da casa de Judá e da casa de Israel, representam judeus e representam gentios que estarão unidos e profetizando com aquele mesmo poder. Ou seja, não é só questão de ser mais bonito e mais glorioso, é necessário isso daí. Há uma necessidade grande para que aqueles 2 homens não sejam apenas 2 homens, sejam vários homens tocando trombetas. E aí você percebe, em Isaías, por exemplo, que é bem antes de Zacarias, onde aparecem testemunhas de Deus, né? Isaías, Deus ele chama a casa de Judá e a casa de Israel de testemunhas. Se você ler Isaías capítulo 8, por exemplo, Isaías capítulo 8, Deus fala que ele seria tropeço para as 2 casas de Israel. Aí, claro que só vai entender isso quando você entende a mensagem das 2 casas de Israel, né? Não dá para fazer mais que isso. Eu contextualizei o máximo que eu podia. Essa mensagem é só para quem conhece as 2 casas. Aí você vai ver que em Isaías capítulo 43 e no 44, ele fala que a casa de Israel e a casa de Judá são testemunhas dele. Veja que ele não está chamando apenas 2 homens de 2 testemunhas. Ele já está falando que 2 povos, 2 reinos fazem parte de testemunhas dele. E aquele assunto não era para aquela época, era para o fim. Ele já mesmo disse, já profetizou ali. Disse, existe outro Deus além de mim? Eu não anunciei antes? Não disse que seria assim? Então vocês vão e profetizem e testemunhem que não há outro Deus além de mim. Ele fala para eles não temerem. Tudo aquilo ali tem a ver com o tempo do fim. E quem são as testemunhas dele ali? Casa de Judá e casa de Israel. Seria por acaso isso daí, irmãos? Veja que em Isaías 44, se eu errei aqui, eu vou consertar no comentário fixo. Ele fala assim, chamem aqueles que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouçam. E chamem povos, línguas e nações. E testemunhem. Está escrito isso que eu estou falando, literalmente está escrito.
Quem você acha que são aqueles que têm olhos e não vê, têm ouvidos, mas não ouve? Ele fala isso para o povo de Israel. Vai se identificar com o povo judeu. E povos, línguas e nações são gentios que receberiam do mesmo Espírito e testemunhem. Aí já tem Judá e Israel unidos, testemunhando. Agora, chegamos no Apocalipse 11, nós vemos um texto onde tem um contexto completamente espiritual. Eu sei que tem porções literais ali, mas você não vai ver um santuário literal sendo medido, o altar, o átrio interior sendo medido e só o pátio sendo dado para as nações pisarem. Faz sentido isso para você? Na prática literária, não vai acontecer isso, não faz sentido, irmãos. Nações pisarem somente num átrio de um suposto templo que vai ser construído e não entrar no santo lugar. Não tem nem como imaginar isso. Aliás, Deus já fez isso para você imaginar e ver que a conta não fecha. O santuário do Apocalipse 11 já está falando do corpo humano. Átrio externo, o que vai ser pisado, é a parte do corpo. O átrio interior, onde tem o altar, da onde flui o incenso, a gente já é para quem estuda. Já fala da parte da alma, que é onde vai ser protegida. Aí já tem o evangelho evoluído e é só para pessoas que estudam, que tem o chamado espírito de profecia, que no Apocalipse aparece 2 vezes escrito, que vai entender o assunto. O Apocalipse 11 já começa assim. Como que eu vou então entender todo o restante de maneira literal? O assunto dela soltarem fogo da boca, isso tem nos profetas. Deus falou que iria converter as palavras de Jeremias em fogo e os ímpios em palha. E Jeremias profetizou coisas semelhantes ao que está ali em Apocalipse, acontecendo em Apocalipse. Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. Está vendo Jeremias também comendo as palavras de Deus? Ele não comeu um livrinho escrito por dentro e por fora, como comeu Ezequiel. Mas olha ali, a gente identificando característica de vários profetas em Apocalipse 11. E não é só o profeta Jeremias que a gente se lembra ali. A gente se lembra de Ezequiel, a gente se lembra de Esdras, de Neemias, de muitos profetas. Só que o destaque são Moisés e Elias. Esses são os destaques. Vocês estão vendo como evoluiu? Em Gênesis, era uma serpente. Em Apocalipse, essa antiga serpente já é um grande dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Evoluiu, porque ela se alimentou, comeu muito pó da terra. Pó da terra é o estado do homem no corpo terrestre que comete pecado. E esses pecados que são induzidos pela serpente, cometidos pelos homens, alimentam essa serpente. E ela se alimentou tanto durante as eras que o mistério da iniquidade, da transgressão da lei, evoluiu e ela se tornou um grande dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é bem semelhante à besta de 7 cabeças e 10 chifres. A besta, que é semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, e tem 10 chifres, falam de reinos, mas tem a mesma imagem do dragão. E o dragão não é literalmente um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, mas Deus mostrou esse tipo de profecia para fazer revelações múltiplas, e uma delas é essa que eu estou falando para vocês. Compreenderam? Então o mistério evoluiu. O que era apenas 2 testemunhas literais no passado, como Moisés e Arão, como Esdras e Neemias, como Zacarias e Ageu, como casa de Judá e casa de Israel, ali uma porção pequena, no Apocalipse 11 tem que evoluir junto. Agora tem que ser vários homens judeus, vários homens gentios, tendo esse poder de Moisés e de Elias, tendo azeite de ouro e com o mistério do Evangelho evoluído, para poder ter poder o suficiente para entender esse mundo, profetizar contra ele, e aí sim Deus se agradar do entendimento da profecia e cumprir os sinais profetizados. Tá bom? Então, como já foram 5 vídeos, eu vou fechar aqui. Não tem como dar saudações, fazer referências, mandar links, já fiz isso nos vídeos passados. Tá? Espero que vocês tenham entendido a evolução dos 2 mistérios.